Com que frequência o senhor ou a tem adentrado a missa com o coração desprovido? Quantas vezes tem permanecido no assento, aguardando que algo ocorra, sem, contudo, ter formulado qualquer pedido? Sabia que existe um momento preciso, um instante sacro no início da celebração, em que tudo pode transformar-se para sua família, caso saiba o que pleitear? Ou, porventura, acredita que a graça divina é distribuída aleatoriamente como moedas lançadas ao vento, sem ordem ou propósito? Atente-se, pois o que estou prestes a revelar hoje pode não apenas metamorfosear sua vivência na missa, mas também o destino espiritual daqueles a quem mais preza. E se o senhor ou a que me ouve neste momento reconhece que estava perdendo essa oportunidade, então conceda-me sua total atenção, pois não há tempo a perder. Durante anos, percorri descalço os conventos da Espanha, ajoelhado sobre pedras frias, sangrando interna e externamente, buscando compreender como verdadeiramente aproximar-me de Deus. Não foi uma tarefa fácil. A maioria das pessoas crê que a missa é meramente um ritual, um costume herdado, algo que se pratica por ter sido ensinado dessa forma. Contudo, descobri algo que a maioria ignora. A missa é um campo de batalha espiritual, e o Senhor a adentra o desarmado se não souber o que pleitear desde o início. Quando o sacerdote faz o sinal da cruz e profere, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a maioria das pessoas responde automaticamente, desprovida de consciência ou intenção. Alguns divagam sobre o almoço, outros verificam mentalmente sua lista de compras. Muitos apenas anseiam que a celebração termine rapidamente para que possam retornar ao lar. Enquanto isso, o céu está aberto, a graça está disponível, mas ninguém a solicita, pois ninguém sabe como fazê-lo. Permita-me narrar um acontecimento que presenciei. Havia uma senhora em Ávila, mãe de 4 filhos, que assistia à missa todos os domingos, sem jamais faltar. Sentava-se sempre no mesmo lugar, o terceiro banco à esquerda. Apresentava-se piedosa, devota. Não obstante, seus filhos cresceram rebeldes, seu esposo entregou-se ao alcoolismo e seu lar converteu-se em um inferno. Ela lamentava, questionando-se por que Deus não atendia às suas orações. Certo dia, ousei inquirir-lhe: o que a senhora pede quando a missa se inicia? Ela permaneceu em silêncio, sem saber como responder. Então compreendi. Eu mesmo havia participado da missa por 20 anos sem jamais ter solicitado algo específico no exato momento em que deveria fazê-lo. Apresento a verdade que muitos sacerdotes não elucidam com clareza suficiente. No início da missa, quando o nome da Santíssima Trindade é invocado, uma porta se abre. É como se alguém batesse a sua porta frontal e o senhor ou a não a abrisse. A graça está ali, pulsando, mas o senhor ou a encontra-se distraído, adormecido, ausente. E aquela graça que veio para abençoar sua família, para salvaguardar seus filhos, para curar seu matrimônio, para erradicar a enfermidade espiritual que corrói seu lar, essa graça é retirada, pois ninguém a recebeu. Sabe o que é mais trágico? Que o senhor a então se queixe. O Senhor reclama que seus filhos não rezam, que seu esposo não se transforma, que a paz não adentra seu lar. Contudo, o Senhor nunca considerou que talvez o problema não resida em Deus, mas no Senhor A, em sua maneira de aproximar-se dele, em sua ignorância sobre o funcionamento da vida espiritual. E se o que lhe digo o incomoda, se o Senhor A sente que o estou reprovando, então isso é saudável. Significa que seu coração ainda está vivo, que o Espírito Santo está agindo no Senhor A. Mas não pare por aí. Se o Senhor realmente deseja aprender, se realmente anseia que a graça de Deus envolva sua família, então inscreva-se neste canal agora mesmo, pois nos próximos minutos o Senhor aprenderá tudo o que pensava saber sobre a missa. O momento em que a celebração tem início não é um detalhe insignificante, é o alicerce para tudo o que se seguirá. Se o senhor ou a chegar atrasado, distraído, sem intenção, o senhor já perdeu. É como chegar a uma batalha após já ter sido atingido. E não me diga que não sabia, pois agora o senhor o ouve de minha própria voz. Recordo-me de uma jovem que me procurou, desesperada. Seu filho de 7 anos estava enfermo, os médicos não encontravam a causa e ela sentia que estava perdendo a fé. Ela me disse: rezei todos os terços possíveis, fiz novenas, acendi velas, mas nada muda. Perguntei-lhe: e pelo que a senhora rezou na última missa a que assistiu?
Ela me fitou confusa. Não sei, acho que nada específico. Esse era o problema. Ela rezou em todos os lugares, mas no momento mais potente da semana, no instante em que o céu e a terra se encontram, ela estava ausente. Eu lhe ensinei o que lhe ensinarei ao Senhor a. No início da missa, o Senhor deve solicitar 3 coisas específicas. Primeiramente, peça que Deus abra os ouvidos de seu coração. Em segundo lugar, peça que o sangue de Cristo cubra cada membro de sua família, nominando-os. Em terceiro lugar, peça que o Espírito Santo expulse de sua casa todo espírito de divisão, doença e morte. Esses 3 pedidos, formulados com fé, com intenção, com lágrimas, surpreenderão o Senhor quando as crises surgem. O Senhor se surpreende quando seu filho adolescente se rebela. O Senhor se surpreende quando seu matrimônio azeda. O Senhor se surpreende quando a enfermidade bate à sua porta, mas não deveria, pois o Senhor jamais ergueu o escudo de proteção que Deus lhe concedeu. Recordo-me de uma mãe que chorava porque sua filha havia deixado o lar com um homem casado. Como isso pôde acontecer? Ela se perguntava. Eu a criei na fé, a levei à missa, a ensinei a rezar. Fiz-lhe uma pergunta que a deixou sem palavras. Durante todos esses anos de missa, a senhora já pediu especificamente a Deus que a protegesse de más companhias, más decisões, das decepções do mundo? Ela não fez. Presumiu que apenas ir à missa era suficiente. E não é, nunca é. E agora desejo que o Senhor ouça com atenção, pois lhe direi algo impactante. Se o Senhor sente culpa agora, se percebe que falhou nisso, não se entregue à autopiedade, levante-se. A culpa que não conduz à ação provém do inferno, a culpa que paralisa provém do inferno, mas a culpa que impele a mudança provém de Deus. Portanto, se o Senhor reconhece seu erro, conceda-me seu curtir agora mesmo, como um sinal de que começará a agir de forma diferente, pois não basta ouvir, é preciso agir. O ato penitencial que sucede o sinal da cruz é outro momento que a maioria das pessoas negligencia. O sacerdote diz: irmãos, antes de celebrar estes sagrados mistérios, reconheçamos os nossos pecados. E o que o Senhor faz? O Senhor realmente reconhece seus pecados ou apenas repete as palavras de cor? Pois aqui reside outro segredo. Se o Senhor não reconhecer especificamente suas falhas naquele momento, se não se arrepender verdadeiramente, a graça não poderá fluir plenamente para o Senhor. Não se trata de fazer uma confissão pública, trata-se de nomear silenciosamente seus pecados em seu coração, os pecados específicos que o Senhor cometeu naquela semana: impaciência com seu esposo, palavras duras com seus filhos, fofoca com seu vizinho, falta de caridade para com quem o ofendeu. E quando o Senhor profere, minha culpa, minha máxima culpa, o Senhor bate no peito não por hábito, mas com verdadeira tristeza por ter ofendido a Deus. Observei uma senhora que frequentava a missa por anos e jamais sentia algo. Ela dizia que Deus estava distante, que suas orações não chegavam a lugar nenhum. Certo dia, ensinei-a a realizar o ato de penitência com plena consciência. Disse-lhe: quando a senhora bater no peito, recorde-se de cada vez que machucou alguém esta semana, de cada vez que foi egoísta, de cada vez que colocou seus desejos acima de Deus. Na primeira vez que ela o fez, começou a chorar no meio da missa, e algo se rompeu dentro dela. A partir daquele dia, tudo se transformou para ela. Deus não estava mais distante, Ele estava lá, perdoando, curando e restaurando. Portanto, quando chegar o momento do ato de penitência em sua próxima missa, não o desconsidere. Reconheça verdadeiramente seus pecados, arrependa-se verdadeiramente e solicite verdadeiramente perdão. Pois sem arrependimento genuíno, nenhuma graça pode penetrar. É como tentar encher um copo sem primeiro esvaziá-lo do lixo que o preenche. E após o ato penitencial surge o Glória, aquele belo hino que a igreja entoa há séculos. Mas quantos realmente o cantam em adoração? Quantos divagam enquanto seus lábios se movem? O Glória é um momento de puro louvor. É quando o Senhor proclama a grandeza de Deus, quando o Senhor dimensiona a sua vida, quando o Senhor reconhece que sem Ele o Senhor é nada. E se o Senhor o fizer com fé, esse momento de louvor liberará bênção sobre sua família de maneiras inimagináveis. Contudo, deve ser mais do que palavras, deve ser adoração genuína. E isso exige esforço, foco e força de vontade. Exige que o Senhor ignore todo o restante e se concentre unicamente nele. Há quanto tempo o Senhor não adora a Deus verdadeiramente?
Há quanto tempo o Senhor não se esqueceu de si mesmo e simplesmente o exaltou? Se o Senhor não consegue recordar da última vez, então esse é o seu problema. Escute, reconheço que é difícil, sei que o mundo puxa em 1000 direções, sei que o Senhor comparece à missa cansado, preocupado, com a mente repleta de problemas, mas é precisamente por isso que o Senhor necessita desses primeiros momentos. Eles são como lançar os alicerces de uma casa. Se os alicerces forem precários, todo o restante ruirá. E se o Senhor comparecer à missa, mas não aproveitar esses primeiros momentos sagrados, o Senhor sairá da mesma forma que entrou, vazio, sem graça, sem proteção para sua família. Portanto, farei uma indagação ao Senhor. Compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que o Senhor conheça que esteja enfrentando dificuldades espirituais. Compartilhe com aquela amiga que sempre se queixa dos filhos, com aquele primo que diz que Deus não o ouve, com aquela irmã que está perdendo a fé. Pois o que o Senhor, ou Atá, está aprendendo aqui pode salvar famílias inteiras. E se o Senhor ou Atá guardar esse conhecimento para si, estará agindo egoisticamente em termos espirituais. Mas não termina aqui. No próximo capítulo, revelarei o que fazer durante a liturgia da palavra, pois é aí que muitos perdem completamente o foco, e é precisamente onde Deus deseja me conceder a graça de me livrar desse ressentimento. E agora desejo que o Senhor, realize algo importante. Se esta mensagem o está auxiliando, se o Senhor, o Atá, está descobrindo coisas que jamais viu antes, como este vídeo agora, não adie, faça-o agora. Pois esse simples gesto de apoio me ajuda a continuar a disseminar esta mensagem para mais pessoas que dela necessitam desesperadamente. Após a paz, advém o momento de receber a comunhão. E é aqui que observo os equívocos mais graves, as mais sérias ofensas contra o corpo de Cristo. As pessoas fazem fila como quem se dirige à padaria para comprar pão, sem preparação, sem reverência, sem consciência do que está prestes a receber. E alguns comungam em pecado mortal. Comparecem com adultério em suas vidas, com ódio em seus corações, com pecados graves não confessados. E pensam que nada está acontecendo, mas está. Eles estão comendo e bebendo sua própria condenação, conforme São Paulo afirma. Antes de receber a comunhão, o Senhor Atá deve examinar-se. O Senhor Atá está em estado de graça? Confessou seus pecados graves? Há algo em sua vida que ofende a Deus e que o Senhor precisa retificar antes de se aproximar para recebê-lo? Pois receber a comunhão não é um direito, é um privilégio. E esse privilégio acarreta responsabilidade. Atendi uma senhora que recebia a comunhão todos os domingos enquanto mantinha um relacionamento adúltero. Ela acreditava que ninguém sabia, que Deus compreendia sua situação, que seu caso era especial. Certo dia desmaiou durante a missa. Os médicos não encontraram explicação. Ao recobrar a consciência, procurou-me e confessou tudo. Eu lhe disse: a senhora tem profanado o corpo de Cristo. A senhora tem brincado com fogo sagrado. Ela se arrependeu, encerrou aquele relacionamento, confessou-se corretamente e só então recebeu a comunhão novamente, e sua vida mudou completamente. Não brinque com a Eucaristia. Não se aproxime da comunhão se o Senhor sabe que sua vida não está em ordem. É preferível abster-se e trabalhar em sua conversão do que comungar em pecado e agravar sua situação espiritual. E se alguém o julgar por não comungar, que o julgue. O julgamento dos homens é preferível ao julgamento de Deus. Contudo, se o Senhor estiver em estado de graça, se confessou seus pecados, se seu coração estiver puro, aproxime-se com fome espiritual. Aproxime-se sabendo que está prestes a receber o Criador do universo em seu interior. E quando o sacerdote o colocar em sua língua ou em sua mão, não o engula imediatamente. Conceda um momento, converse com Jesus em seu interior. Peça-lhe o que o Senhor necessita. Apresente-o à sua família. Peça cura, proteção e libertação. Esses momentos após a comunhão são sagrados. Não retorne ao seu banco e divague sobre seus problemas diários. Aproveite a vantagem de ter Cristo fisicamente em seu interior. Converse com Ele, ouça-o, permita que sua presença transforme seu ser. Conheci um pai que estava prestes a perder seu negócio, dívidas, problemas legais, tudo estava desmoronando. Após a comunhão, num domingo, ele permaneceu ali conversando com Jesus, apresentando-lhe toda a sua situação, não necessariamente solicitando um milagre financeiro, mas sabedoria, direção.
E naquele momento de oração íntima, ele recebeu uma ideia, uma estratégia que não havia considerado. Ele a aplicou e seu negócio não apenas foi salvo, mas prosperou. Deus falou com ele precisamente naquele momento de intimidade pós-comunhão. Portanto, não desperdice esses minutos preciosos. O mundo pode esperar, seu celular pode esperar, suas preocupações podem esperar. Conceda a Deus esses momentos de atenção exclusiva, pois Ele acabou de se entregar completamente ao Senhor. O mínimo que o Senhor pode fazer é retribuir com alguns minutos de verdadeira intimidade. E quando a missa terminar e o sacerdote o abençoar, proferindo "Ide em paz", não fuja como se o sinal do recreio tivesse acabado de tocar. Essa bênção final é mais um momento de graça. Receba-a conscientemente. Permita que ela permeie sua vida, sua família, sua semana que se inicia. No próximo capítulo, revelarei o que fazer após a missa, como manter essa graça ativa e os erros fatais que a maioria das pessoas comete assim que sai da igreja, que anulam tudo o que acabaram de receber. O Senhor permitirá que o inimigo roube o que Deus acabou de lhe dar? O Senhor saiu da missa há 5 minutos e já está discutindo com seu esposo no estacionamento. O Senhor recebeu o corpo de Cristo. O Senhor foi preenchida com a graça dele. O Senhor ouviu a palavra dele. E antes mesmo de chegar em casa, o Senhor já perdeu tudo, porque não soube zelar pelo que recebeu. Essa é a realidade de milhões de católicos. Todos os domingos, eles saem da igreja como se tivessem ido ao supermercado, sem nenhum cuidado, sem nenhuma vigilância espiritual. E o inimigo lhes arrebata em minutos o que Deus lhes concedeu por 1 hora. E então eles se questionam por que nada muda em suas vidas. Eles frequentam a missa fielmente, comungam, rezam, mas seus casamentos permanecem frios, seus filhos permanecem rebeldes, seus lares permanecem campos de batalha. O problema não é que Deus não atue. Tudo se transformou. E desde então, dediquei minha vida a instruir outros para que não desperdicem os anos que perdi. Portanto, afirmo isso com toda a autoridade que minha experiência me confere. Aplique o que o Senhor aprendeu aqui. Não permita que esta mensagem seja apenas uma informação que o Senhor armazena em sua mente. Transforme-a em uma metamorfose que se manifeste em sua vida. Pois é disso que se trata: mudar, crescer, permitir que a graça de Deus opere no Senhor o que o Senhor não consegue fazer sozinho. E quando o Senhor for à missa da próxima vez, quando ouvir o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recorde-se de tudo o que lhe disse. Lembre-se de que este é o momento em que tudo começa. Lembre-se de que o Senhor precisa pedir especificamente. Lembre-se de que o Senhor precisa proteger o que recebe. Lembre-se de que sua família depende de o Senhor saber como fazer isso bem. Porque no final, não se trata apenas do Senhor. Trata-se de todos sob sua proteção espiritual. Seus filhos, seu esposo ou esposa, seus pais, seus irmãos. Eles são afetados pela sua maneira de viver sua fé ou pela ausência dela. Quando o Senhor cresce espiritualmente, eles são abençoados. Quando você falha, eles sofrem as consequências. Então, levante-se, sacuda sua mediocridade espiritual. Pare de ser um católico tépido que frequenta a missa por hábito. Torne-se um guerreiro espiritual, que sabe lutar, que sabe fazer exigências, que sabe proteger sua família com as armas que Deus lhe concedeu. E se o Senhor fizer isso, se realmente aplicar o que aprendeu, verá mudanças. Não posso prometer que serão imediatas, não posso prometer que serão fáceis, mas posso prometer que serão reais. Porque quando o Senhor faz a sua parte, Deus sempre faz a dele, sempre, sem falhar. Portanto, vá em paz, mas transformado. Prepare-se para viver de forma diferente. Decida que a próxima missa será diferente de todas as anteriores. E vá com a certeza de que Santa Teresa está intercedendo pelo Senhor, rogando a Deus que lhe conceda o dom da compreensão, da aplicação e da perseverança. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu curtir para permanecer conectado às nossas divinas mensagens. Que a bênção divina envolva sua família como um abraço caloroso em uma noite fria. Que o sangue de Cristo atue como um touro invulnerável, protegendo o Senhor de qualquer tempestade que a vida possa lançar sobre o Senhor. Que o Espírito Santo seja sua bússola nas encruzilhadas de seu caminho, iluminando seu percurso com raios de sabedoria. E, por favor, que o precioso tesouro da Santa Missa jamais se transforme em cinzas, um presente sagrado que brilha como um farol na imensidão escura do mar. Obrigado por orar e refletir comigo o que pedir no início da missa para que a graça de Deus cubra sua família.